E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Santin, sou ilustrador e animador atualmente. E hoje eu estou aqui no Filma para fazer um workshop sobre o processo de aprendizagem, que é algo que se tornou fundamental, acho que cada vez mais fundamental na minha vida como artista. E é isso. Então, vamos começar. Vou compartilhar agora aqui alguns slides com vocês só para a gente apresentar como que vai ser o curso, sobre um pouco de mim também. Então, bora lá. O workshop então que eu trouxe aqui no evento é sobre o processo de aprendizagem e é uma perspectiva, pessoal minha, sobre esse processo, né, porque com certeza na nossa jornada artística, né, a gente acaba desenvolvendo nossos próprios macetes, né, enfim, nossos próprios jeitos, né, de lidar com algumas situações. Eh, e esse processo eu acho que eu sempre tive bastante medo dele. Principalmente porque eu ficava me pensando, assim, perguntando: "Pô, eu vou ter que trabalhar no estúdio um dia, será? Como é que se faz para aprender um estilo?", sabe? "Pô, vou trabalhar na Disney um dia, como é que eu aprendo o estilo da Disney? Como é que eu aprendo tal coisa?". E é uma pergunta muito justa, né, quanto mais, né, a gente cresce, assim, nessa área, né, a gente se pergunta isso. Eh, e foi realmente uma descoberta bem natural para mim, porque quando eu realmente fui contratado por um estúdio, que é o que eu trabalho atualmente, que é o Estúdio Leste, fica em Londrina, eh, eles me ensinaram muita coisa sobre o processo deles de produção, de se aprender o estilo, e isso acabou sendo muito importante para mim e eu adotei esse processo também que funcionou muito para mim. Então é algo que eu queria muito compartilhar com vocês, que talvez seja uma luz para vocês também, pode, acaba dando essa força. Mas antes disso eu queria só falar um pouquinho de mim, né, eu sou, que nem eu falei, sou Gabriel Santin, sou ilustrador, tenho 23 anos, eu moro aqui em Maringá mesmo. Eu não nasci aqui em Maringá, eu sou lá do Espírito Santo, bem longe, mas eu vim pra cá quando eu era criancinha, e eu cresci aqui, né. Eu comecei a trabalhar com arte digital, eu tinha mais ou menos uns 16 anos, mais ou menos, foi quando eu comecei a ver a arte como um negócio, cara, acho que eu vou investir nessa parada aqui, hein, maneiro. E tal. Antes disso, eu até pensei em fazer faculdade de física, olha que cara, que viagem, pô, completamente maluco da cabeça. E mas aí eu, enfim, uma luz divina veio na minha mente e eu vi que eu realmente tinha que seguir com a área artística mesmo. E aí eu comecei a levar isso a sério e em 2017 mesmo, que foi o meu primeiro ano da faculdade, foi quando eu fui campeão regional de um concurso da Red Bull, chamado Red Bull Doodle Art. Que eu acho que ele não existe mais, porque eu nunca mais ouvi falar dele. Eu sei que ele acontecia de 4 em 4 anos, mas eu nunca mais ouvi falar. O que é uma pena, porque é um evento super legal. E foi muito bacana, porque eu venci, eu fui um dos vencedores, né, porque eram 10. Eu fui um dos vencedores do Brasil, né. E foi muito legal, porque eu fui chamado para esse evento lá em São Paulo, aí foi tudo pago, né, passagem, hospedagem, locomoção, alimento, gente, foi tudo pago, foi uma experiência muito massa. E por causa desse evento foi quando eu comecei a chamar um pouco mais de atenção, e aí eu comecei a receber mais freelas, né, mais uns jobs, assim, para fazer, e aí eu comecei a levar isso cada vez mais a sério. E um dos jobs que foi um dos principais, assim, para mim nessa época, né, que foi decorrente, né, desse evento, foi um videoclipe que eu fiz para uma banda chamada Veneno, de 2 brasileiros que eles moram no exterior, e eles me chamaram para fazer esse videoclipe deles, e foi muito legal, eles gostaram do meu estilo, ficou super bacana. Tá lá no YouTube para quem quiser pesquisar, pesquisa lá, Veneno, High Energy Rock and Roll, vai estar lá 2 videoclipes bem legais. Isso foi bem marcante, sabe. Então esses freelances, essa sequência de eventos começou a me fazer levar a sério isso, e eu fui, enfim, nunca mais parei, eu fui conciliando, né, com a faculdade, né, de artes visuais, que eu fiz aqui na UEM. Então foi muito bacana esse processo. E agora em 2021, foi quando eu comecei a trabalhar no estúdio que eu trabalho atualmente, que é o Estúdio Leste, que fica lá em Londrina, um estúdio puta maneiro, muito legal. A galera show, assim, cara, é o melhor emprego do mundo, juro mesmo.
Eh, então foi essa é a minha um resumo um pouquinho dessa minha jornada. Agora falando sobre o workshop mesmo, que é o que, né, enfim, tá todo mundo aqui para isso, tal, enfim, beleza, vamos lá. Sobre o processo de aprendizagem, né, como que eu separei, assim, os capítulos, vamos dizer assim, a sequência de capítulos que a gente vai ver aqui no decorrer desse workshop, né. Primeiro a gente vai fazer vou trazer aqui o que eu pensei, né, como pesquisa e referência, essa é uma parte essencial, porque é através da pesquisa e da referência que a gente vai determinar qual que vai ser o estilo que a gente vai querer aprender, né, os vários estilos que geralmente, né, quando a gente vai produzir alguma coisa, a gente pega várias referências, né, pra gente não fazer uma cópia muito direta, né. Mas quando a gente às vezes quer fazer uma cópia direta, a gente quer aprender algum estilo, então a gente pega essa referência, então a gente precisa ter esse banco de imagens aí, esse mood board aí pra gente sentir, né, qual que é a pegada do estilo, a gente conseguir observar as características visuais dele. E aí, através dessa referência, dessa pesquisa, né, dessas imagens que a gente agariou ali, que a gente juntou, a gente vai fazer um processo de observação e estudo prático. E essa parte ela é bem interessante. É um momento que eu acho que é talvez até mais crucial nessa parte de aprendizagem, porque é nesse momento que a gente vai começar a observar, quais são as características visuais desse estilo que a gente está querendo aprender, que a gente pode absorver ali, que faz esse estilo ser o que ele é, entendeu? Às vezes o jeito que ele desenha os olhos, o nariz, entendeu, a boca, o formato do rosto, o formato do corpo dos personagens, como eles se expressam, todos esses pormenores são o que a gente vai observar para poder estar, vamos dizer assim, absorvendo pra gente, né. E qual que é a importância disso exatamente? Um paralelo que eu gosto de fazer, um exemplo que eu gosto de fazer, é nesses jogos que a gente tem, tanto de videogame mesmo, mas no Twitter tem bastante isso, né, pra quem usa, que é esses links, assim, onde a gente abre, a gente cria o nosso personagem, ou geralmente a gente cria a gente mesmo, né, nesses links, né. Aí você clica lá no olho, tem várias opções de olhos, né, você clica na boca, tem várias opções de boca, clica no nariz, tem várias opções de nariz para você escolher o que mais, enfim, parecido com você e tudo mais, beleza. E estudar os elementos visuais de um estilo artístico é exatamente isso. Então pensa assim, ó, quanto mais você, estudar e aprender sobre esse estilo, ou até sobre vários estilos, é como se você estivesse adicionando várias versões de boca, de nariz, de olhos, de formato de rosto, de corpo, em cada uma dessas categorias, entendeu. Então quanto mais coisa você estudar, mais elementos você vai ter nessa sua biblioteca mental aí. Isso vai tornar você, enfim, cada vez mais criativo, com mais possibilidades, enfim, de criação. Esse é um paralelo que eu acho que é bacana fazer e, enfim, fica aí uma mentalidade para vocês, terem nesse momento, né. Então, dando prosseguimento, né, a esse processo, eu trouxe eh, como referência pra gente aqui hoje, um filme que eu gosto bastante, que é o Luca, né, que é da Pixar. Eu acho ele muito único, assim, eu gosto muito do traço dos personagens. E eu achei ele um estilo interessante pra gente trazer aqui e que a gente consiga observar os elementos visuais dele, porque eu acho os personagens, assim, muito direto nos elementos visuais, então por isso que, eu achei ele bacana e divertido de trazer aqui. Eh, então nesse primeiro momento, como eu disse, a gente vai agora, eh, dar uma observada neles e começar, enfim, a rabiscar por cima mesmo, começar a tentar, vamos dizer assim, entre aspas, né, copiar o que a gente está observando, para que a gente consiga treinar essa memória muscular, a gente consiga pensar como os criadores pensaram, né, a gente começa a pensar no formato já dos olhos, começa a pensar no formato do nariz, da boca, automaticamente, né, já vira uma mania muscular nossa ali. Isso vai dar uma certa aquecida. Então agora, nesse processo, né, como eu tinha dito, a gente vai começar a observar, né, essas referências que a gente trouxe, e começar a observar, enfim, esses elementos visuais de cada um dos personagens. Então eu vou passar por cada um desses personagens, que eu acho que tem formato de corpo, de nariz, de boca,
levemente diferentes um do outro, para a gente começar a entender um pouco melhor eles, assim. Então, esse momento é um momento que eu realmente gosto de passar por cima do desenho mesmo, sabe, começar a circular ou às vezes fazer algumas anotações, mas principalmente realmente passar por cima mesmo, como se eu estivesse, copiando descaradamente o desenho, porque dessa maneira eu começo a entender, melhor, vamos dizer assim, o traço, né, começo a estimular essa memória muscular minha, entendeu. Por exemplo, no estúdio, quando a gente vai lidar com esse momento de aprendizagem, né, no estudo, porque geralmente no estúdio a gente não quer copiar o estilo 100%, né, a gente vai se inspirar em vários estilos até, a gente chegar em algo único nosso, né. Então o que acontece? A gente tenta fazer essa cópia dessas várias referências, como se a gente estivesse fazendo mais uma arte para aquele projeto que a gente pegou a referência, sabe. Pra gente chegar se a gente chega nesse ponto aqui da que a gente pegou da referência, beleza, a gente chegou até a referência, então agora até onde a gente pode a partir daqui? Porque se eu cheguei até aqui, eu quero criar algo único, né, então a partir daqui eu posso ir, além. Então, como vocês podem estar vendo aí, eu continuo, né, fazendo algumas anotações, por exemplo, eu reparo que o nariz dela é diferente dos garotos ali em cima. Enfim, começo a fazer essas anotações realmente passando por cima ali mesmo, fazendo essa cópia, principalmente nessa parte do corpo, onde eu reparo que o corpo deles tem essa bem nas juntas, tem essa leve tem um formato interessante ali, como se tivesse uma bolinha ali. Todos eles têm isso, até no pai de uma das protagonistas tem esse shape, né, e eu começo a reparar isso, né. Uma coisa que é muito importante também, eu começo a fazer essas anotações de círculo e quadrado não pensando no design de personagens, né, que a gente entende que no design de personagens, as formas elas têm grande poder, né, elas comunicam pra gente a personalidade, do personagem em questão, né. Mas nesse caso eu estou fazendo essas anotações de formas, mais pensando nas formas em geral que eles apresentam, assim, ou seja, os braços deles são bem compridos, com mãos grandes, as juntas têm esses círculos, ó, tá vendo, eu começo a notar isso exatamente agora, nesse momento, ó, onde eu reparo que eles têm essa proporção, né, nos membros deles, né, que nas juntas tem esse formato circular, mas os outros membros têm esse formato bem comprido, né. E em geral, todos os personagens têm, um certo formato circular para se seguir, né, então todos eles são bem arredondados, assim. Agora eu começo, eh, justamente, tipo, vamos dizer assim, eu começo a passar mais um momento de estímulo, né, de estímulo muscular, para eu comecei a entender um pouco melhor agora, um pouco mais livre, sem ser uma cópia, às vezes, muito direta, desse formato do corpo, né, porque antes eu estava só, eh percebendo, vamos dizer assim, sem realmente desenhar, qual era a forma principal, ou seja, uma forma geral daquele personagem, né. Ou seja, eles tinham um corpo comprido, com certas coisas circulares, eu começo a fazer essa observação mais geral, assim, mais de cima, sem ver os pormenores, né. E agora eu começo realmente a passar por cima mesmo, como se eu estivesse copiando descaradamente o desenho. Obviamente isso aqui é um estudo, né, ou seja, não é uma arte que vai ser publicada, né, ou seja, não vou ganhar nada em cima disso, né. Então não é essa questão que precisa ser se preocupada, né. É mais um exercício para, enfim, a gente entender como que funcionam as formas, como que funcionam os, formatos, né, dos personagens, né. E novamente, né, com eu começo esses elementos como os olhos, o nariz, a boca, né, eles são muito importantes porque
é como se a gente estivesse, né, adicionando naquela criação de personagem, ou seja, o personagem que a gente vai criar depois desse estudo aqui, né, eh, numa produção final, ele vai se utilizar desse conhecimento que a gente aprendeu agora, ou seja, quanto mais eu observar, quanto mais elementos e variados elementos eu tiver ao meu dispor, mais eu vou poder pensar, né, livremente e poder, por exemplo, ter uma tomada de decisão melhor no que fica melhor para o personagem que a gente vai criar, né, ou o personagem que a gente vai tentar reproduzir. Enfim, daí eu sigo, né, fazendo essa observação, ali, eu deixando os membros compridos, sempre exaltando essa junta, né, que foi algo que eu realmente reparei que ficou, bem exaltado, né, no design de personagem desse filme. São esses membros compridos com essas juntas circulares. Eu tiro a imagem para ver como que funcionou. Eu vejo que tá legal, vejo que tá funcionando, que ficou bacana. E aí eu começo a fazer essas pequenas demarcações, dessas áreas que mais me chamaram a atenção, né. É como se, enfim, eu realmente tivesse uma anotação, um momento bem pessoal mesmo, acho que, para diferentes estilos, né, diferentes coisas seriam anotadas, né, diferentes áreas de interesse seriam mais marcantes, né, de cada estilo. E eu fiz aquela anotação, ali em cima, né, daqueles formato meio ondular ali, circular, e foram formas que eu desenhando ali mesmo, na hora que eu estava passando por cima, eu senti que esses foram os formatos, né, que eu mais utilizei, foram os movimentos de mão ali que eu mais utilizei. Então como se eu estivesse soltando mesmo, soltando o traço, tentando pegar o jeito da coisa. Aí eu sigo continuando a fazer isso com esse mesmo personagem, dando um pouco mais de atenção pro cabelo dele. Os olhos, né, são bem parecidos entre todos os personagens, né, os olhos é um design que permanece bastante. A boca também, né, essa boca bem esticada, assim, né, bem ondular, é bem característica, uma característica bem forte. Eu acho que desse estilo específico do Luca, acho que o que eu mais, me marcou bastante foi realmente o formato da boca e dos olhos. Acho que eles foram bem determinantes desse estilo, né. Novamente, né, os membros, né, bem compridos, com essas juntas bem circulares, e as mãos, né, as mãos bem grandes também, testando a cor. E aí eu faço novamente essa anotação desses membros, né, ou seja, passando por cima, do desenho, eu observei que esses foram os formatos que mais me chamaram a atenção. Eu de novo faço a anotação de como, eu achei que, funciona, né, a forma, né, ó, tá vendo, eu senti que os membros, né, desse personagem, eles funcionam exatamente assim, comprido, mas com essas bordas arredondadas, assim. Foram essa observação que eu achei interessante ali de fazer. Aí me deu um toque, né, precisei dar uma arrumada aqui que ficou torto, falei: "Ai meu Deus do céu". Agora pra nossa personagem, ela tem um design levemente diferente dos meninos, porque como ela é uma personagem que ela é mais afrontosa, ela é mais pra frente, ela tem alguns pontos um pouco mais pontudos, né, mas ela ainda permanece com o principal, bem arredondado, assim, a gente vai conseguir observar isso nesse exercício. Começando pelo nariz, né, o nariz ele foi, eh, um ponto chave, né, de mudança,
e é uma característica bem forte, né, no rosto dela, assim, que transparece esse fator diferente da personalidade dela. Mas os olhos continuam, bem parecidos, bem ondulados, a orelha também. O cabelo dela também eu achei interessante fazer essa pequena anotação. Eu gostei bastante como se encaixou com o rosto, né, então é um detalhe que eu gostei de, repassar por cima, porque eu achei ele poderia ser interessante relembrar ele depois, mais tarde. Agora quando eu começo a estudar mais em relação ao corpo dela, eu vejo que ela ainda mantém esse formato de corpo onde, tipo assim, os membros são compridos, mas as juntas são, né, ondulares, são circulares, mas no cotovelo dela são levemente, acho que levemente menos circular do que o dos outros 2 protagonistas que a gente viu antes, né. Acho que justamente devido a essa personalidade mais pra frente, né, e mais forte que ela tem ali. Aí eu começo a fazer essa anotação de novo, ela começou a anotar essas partes das juntas, e são observações que são muito fortes nesse estilo do personagem, né, eles têm essa marcação forte no corpo, mas ela tem realmente esse ponto triangular ali, diferente dos outros protagonistas, né. Esse filme é ótimo também, deu até vontade de assistir tudo de novo, ele é muito bom. E por mais que a gente conheça, né, o estilo da Pixar, né, ele seja bem conhecido, eles fizeram algo bem diferente nesse, dessas animações, né, eu acho que é um estilo bem diferente, acho que a animação hoje em dia ela tá indo pra essas variações novas que eu acho que chama muito mais atenção, né, apesar de eu gosto, né, de um design mais de padrão como a gente conhece, eu também acho muito importante fazer essas experimentações, né. É, nesse momento eu começo a perceber que no design desse personagem, por ele ser mais adulto, né, ele tem uma complexidade um pouco maior. Então o rosto dele, por mais que siga o formato ondulado, como os outros 2, ele tem algumas complexidades, a mais, né, por exemplo, em alguns elementos do rosto, né, como eu fiz ali na bochecha, o queixo dele um pouco mais ressaltado, né, isso justamente transparecendo que ele é realmente mais adulto mesmo, né, ele tem as características mais marcantes, né, que às vezes uma criança realmente não tem, né, ela é um pouco mais alisada, vamos dizer assim. E aí eu reparo também que o nariz, né, por justamente esse personagem e a anterior eles terem um parentesco, algumas características, né, se ressaltam e se assemelham entre eles, né, como deveria realmente acontecer, né, certíssimo. E o formato principal que esse personagem ele detém, é essa mistura do quadrado com o circular, que combina com a característica dele, mas eu reparo nisso porque é muito importante na hora que a gente for reproduzir essas características no nosso personagem, em um momento de criação, né. Porque por mais que o formato do corpo seja quadricular, é importante lembrar que nas juntas, esse formato circular, ele detém uma importância muito grande, né, ele vai arredondar essa forma e vai dizer muito sobre ele. Então não é algo que a gente pode, deixar passar. De novo eu relembro essa complexidade do rosto, né, que eu achei bem interessante, achei que foi um detalhe que ressaltou legal. E novamente, né, as juntas, nesse caso combinam, né, com o músculo dele, né, mas também não deixam de estar ali, né, fazendo com que os membros continuem longos, mas as juntas sempre, arredondadas, né.
Agora para esse momento, agora que a gente já fez esse estudo, né, dessas características principais, né, dos elementos visuais desse estilo, né, que a gente resolveu estudar, um personagem que estava na minha mente na hora que eu fui produzir isso era o Miles Morales, né, o Homem-Aranha, porque eu tinha acabado de assistir o último filme do Homem-Aranha que lançou no cinema, assim, estava na minha cabeça, estava na minha cabeça. E eu precisava fazer alguma coisa, precisava desenhar isso, precisava relacionar o tema de alguma maneira. E eu não queria fazer mais um personagem do próprio filme que a gente estava estudando, né, do Luca. Então eu falei assim: "Pô, e se a gente trouxesse um personagem de outra animação, outra mídia completamente diferente, trouxesse pra cá e a gente encaixasse nisso?". Então eu trouxe essa referência que é uma arte do Rafael Grassetti, que é um artista brasileiro, pô, fenomenal. Gente, se vocês não conhecem ele, pelo amor de Deus, vamos lá. Eh, então é isso, né, eu coloco a referência ali do lado e aí sem agora realmente sem passar por cima, eu começo a aplicar esses elementos, né, que eu tinha observado antes, né, esses rosto um pouco alongado, essa boca, né, que é uma característica forte, né, que é essa boca ondulada, né, comprida, arredondada, assim, esse nariz também bem arredondadinho. E aí na hora que eu vou começar a fazer o corpo, eu lembro daquele formato que a gente tinha observado bastante, né, que é esse formato comprido com as juntas onduladas, né. E agora nesse momento eu tô só fazendo tipo assim, eu tô só colocando como que eu pensei que o personagem, se estabeleceria. Depois eu realmente vou produzir, uma arte mais finalizada dele, né, sem que agora atualmente estou produzindo sem pensar em pose, sem pensar em dinâmica, sabe, pra deixar a arte mais interessante, tô só estabelecendo como que o personagem seria nesse mundo, nesse universo aí do Luca, nesse estilo, como que os elementos visuais iriam se comportar, né. Então eu dou continuidade ali, eu começo a exaltar esses me preocupar só com esses elementos que a gente já tinha percebido, né, que são esses braços alongados. Agora eu começo a fazer lá os olhos, né, bem arredondados como a gente tinha visto. E agora a gente já consegue ver bem, né, como que, só no rosto, né, a gente já consegue ver bem uma certa semelhança, né, com o estilo que a gente tinha estudado. Ou seja, beleza, estamos caminhando certo, tá dando certo, é isso aí, esse é o caminho. Eu começo agora a fazer os shorts, né, esses shorts icônicos dele, que a gente viu bastante aí no Aranhaverso, né, essa mistura de uniforme com uma roupa casual, que é um charme aí, né, do Miles, né. E agora é um momento interessante que eu começo não só a me preocupar com o estilo do do estilo que a gente está estudando, né, desse estilo da animação Luca, mas também começo a me preocupar com a fidelidade da roupa, né, do personagem, né, do Miles no caso, que ele usa esse Air Jordan, né, que é um tênis bem famoso, então queria pegar esses elementos visuais, essas características do tênis, né, pra ele ficasse bem certinho ali, ficasse bem as cores onde tinha que estar, enfim. Aí beleza, agora com esse, estilo, o personagem definido como ele seria, eu faço esse rascunho só definindo bem por cima mesmo, bem um esqueletão de como seria uma pose nele, porque a pose agora como que essa arte seria a parte final, ela seria é interessante que ela tenha essa dinâmica, né, que ela seja interessante. Por exemplo, a primeira pose ali que é a do rascunho, né, não, desculpa, do rascunho não, né, esse primeiro desenho que a gente fez do Miles, né, pra gente saber como que ele seria nesse estilo, ela não é uma pose muito interessante, ela não conta muita coisa, ela não tem uma dinâmica, ele tá ali paradão, reto, assim, né, esticado, não comunica muito bem nem a personalidade dele, né, que é um garoto proativo, agitado, né, e tem essa personalidade bem dinâmica, né. Ele tá ali paradão, não demonstra dinâmica nenhuma, então, acho que não ficaria bacana numa arte, assim, sei lá, mais final, né. Então agora por isso que eu fiz esse rascunho já estabelecendo ali um esqueleto da pose dele, e eu começo realmente a passar por cima mesmo, finalizar ele nesse estilo já no do Luca, né.
dessa animação que a gente estudou, né, com esse rosto arredondado, com a boca bem ondulada também, bem comprida, o nariz bem arredondadinho também, os olhos circulares, a orelha. A orelha eu falei pouco da orelha, mas a orelha também é um fator bem importante da animação, né, ela tem esse formato bem circular, assim, que combina com os outros elementos. E é importante também, lembrar, né, que o Luca ele é uma animação 3D, né. Isso faz com que, por exemplo, a pintura, né, a renderização, da animação em si, ela é feita de maneira, né, tridimensional, né, com focos de luz, esse tipo de coisa, né. Aqui, como a gente está trabalhando num plano 2D, existem muitas possibilidades, né, de se renderizar a imagem, né, de fazer a pintura de certo jeito, né. Inclusive, às vezes uma renderização tão importante que daria para simular como se fosse algo 3D mesmo, né, ali com sombreamento, né, um reflexo de luz, algo assim. Mas esse estilo de pintura também é algo também é uma técnica que se aprende com observação, assim como a gente fez agora aqui, né, com observação e essa prática. Eh, mas como isso não é o foco do momento, né, a gente está falando sobre as características visuais do personagem, né, ali do design dele, então eu quis optar por esse estilo até meio lápis, né, com esse brush, né, de textura bem parecido com lápis, assim, é um estilo que eu gosto bastante, é um que eu gosto dessa textura, assim, eu acho que fica bonito, sabe. Então é algo que eu decidi ir por esse caminho, assim, para que eu não me preocupasse com esse estilo de pintura, né. Já o meu objetivo nesse estudo que eu estava fazendo era pegar como que, eh, os elementos visuais ali das formas do personagem que eu julguei ser, que julguei ser a característica principal desse estilo, como que eu conseguiria absorver esse conteúdo, né, absorver esse aprendizado. Então foi o foco do aprendizado desse estilo. Já o estilo de pintura é um outro processo quer dizer, outro não, né, mais um processo desse de aprendizagem, né. E eu continuo aí eu as pernas, né, os braços, bem compridos, né, com essas juntas arredondadas. Como esse já é a line art final, eu não faço a anotação por cima, mas se a gente parar para perceber ali os braços, as pernas, eles são compridos e você encaixa um círculozinho certinho ali bem onde tá os ombros, né, o cotovelo, o joelho, né, eles têm esse formato arredondado, assim. Então a gente conseguiu, eh, observar bem, né, essa característica fundamental, assim, né, desse estilo, né. Agora fazendo os detalhes da roupa, né, ou seja, não só a gente se preocupando com o estilo, né, mas também com a fidelidade do personagem, né, da roupa do personagem que a gente já tinha observado antes, né. Essa mistura do uniforme do Homem-Aranha com esses shorts, com esse Air Jordan. E agora eu começo a testar algumas cores, assim. Essa cor que tá no fundo, né, não no personagem, a cor que tá de pano de fundo, é uma cor que eu sempre toda vez que eu vou começar a desenhar, é uma cor que eu gosto de deixar que esse tom levemente amarelinho, assim, sabe. Porque, eu acho que o branco ele não sei, eu acho ele muito forte no olho, sabe, eu não sei, parece que eu consigo me concentrar melhor, assim, às vezes consigo pensar melhor no desenho quando não tá aquele branco forte, assim, estourando no meu olho. Então então eu deixo ele sempre esse levemente amarelinho, assim, acho que ele é mais confortável para o olho, sabe. E fica a dica pra vocês também, eu acho que é uma boa, acho que não precisa pesar tanto no olho assim. Aí beleza, né, agora eu começo a adicionar com a textura, sem deixar a textura de lado ali, deixo essas imperfeições ali da pintura e vou adicionando a cor do uniforme, né.
que novamente, né, obedecendo à fidelidade, né, da roupa do herói, que já é estabelecida, né, do próprio Miles, beleza. E essa seleção de cores, né, como, pensando já na roupa dele, que é uma roupa escura com tons vermelhos, assim como o tênis dele também, né, tem tons vermelhos, e a pele dele por ser negra, eu pensei assim: "Bom, eu acho que a gente está indo para um tipo de temperatura nas cores que é mais quente, né, umas temperaturas quentes". Então quando eu seleciono a cor do a cor do uniforme, principalmente as cores principais, que é esse preto e o vermelho, né, do uniforme do Aranha, você pode ver que não é um preto 100% preto, né, é um preto levemente aproximado indo ali para o vermelho, tá vendo? Ele é um preto aproximado até do marrom mesmo, para que ele combinasse, ele entrasse mais em harmonia com o vermelho mais forte, né, que é esse que eu estou adicionando agora, que é a das linhas principais do uniforme. Senão às vezes poderia criar um contraste que ia tirar a nossa atenção do do que precisava ver, né, porque a gente precisava ver o desenho, ele precisa ser observado como um todo completo, né, se às vezes tem uma parte que está muito escura e tá forçando muito, às vezes cria um contraste que não colabora, sabe, não colabora com a com o desenho. Beleza, fazendo a aranhazinha ali, adicionando alguns detalhes. Inclusive, aí falando em contraste, na hora que eu começo a adicionar a cor de pele dele, eu percebo que o próprio fundo da esse tom levemente amarelinho aí que a gente adicionou, ele tá em contraste muito grande com a pintura dentro do personagem. E o que que é o problema disso, né, quando a gente não quando há esse contraste muito grande, quando o fundo é muito branco, muito claro, né, vamos dizer assim, comparado com o que está sendo pintado, ele faz com que parece que as cores não estão muito certas, né, ele cria esse conflito de interesse. Ele acaba as cores, né, do personagem acabam pesando muito. Então observando isso eu vou até, eh, já eu vou mudar essa cor de fundo que eu acho que ela não tá colaborando muito bem, ela não tá ajudando a gente conseguir perceber as cores. Eu faço uns testes ali, eu dou uma leve variação ali, deixando o cabelo mais escuro, mais claro, pra ver o que que combina mais, o que combina legal. Os olhozinhos, ficou bem bacana. E sempre mantendo esse estilo, né, com a textura ali. Esse estilo de pintura com a textura, ele, não tem muito segredo, né, tipo, ele realmente só, assim, você só se fazer assim o balde de tinta mesmo, mas ele é um estilo que eu acho bem bonito. Acho que combina também com o traço da line art, né, que é um traço bem texturizado, assim. Verificando algumas imperfeições. Algumas imperfeições até da própria linha, que eu acho que às vezes ficou esfumada demais, sabe, às vezes ficou com muita textura e estava me distraindo um pouco, achei que não precisava de tanto. Aí inclusive para pegar a cor do short, que a gente sabe que, como a gente viu até na própria referência que a gente trouxe, né, e no próprio filme, é um short meio esverdeado, assim, um azul meio esverdeado, né, meio esmeralda, assim. Então para pegar esse tom sem sair, essa cor, né, de esverdeado, sem sair da tonalidade ali desse nível de claro ou escuro, eu faço um conta-gotas na própria roupa dele, na roupa do uniforme dele, e eu mudo ali para um azul esverdeado, para justamente não sair dessa mesma tonalidade, pra gente continuar nesse mesmo tom. Aí eu mudei o fundo, né, como eu tinha comentado, olha só como que o amarelo, ele foi para essa tonalidade que a gente já estava, né, ou seja, para essa tonalidade quente, né, que a gente tinha observado que seria a ideal, que elas iam se complementar, e conseguiu ressaltar bem mais as cores, né, aquele claro que estava antes não estava colaborando ali, não estava somando com essa brincadeira. Aí sendo fiel ao tênis, né, colocando ali, mas sem colocar nenhum símbolo, né, porque a gente não está sendo pago, então não estamos sendo patrocinados pela pela marca, então a gente vai manter assim.
Mas o tênis é muito icônico, não tem como essas linhas, né, essas linhas são muito fortes. Já dá pra saber na hora, né, isso que é o importante. Beleza. Alguns detalhes na roupa, né, importante também, acho que fica bacana. Mas observando como um todo, a gente já consegue ver, eh, que o estilo de traço, né, estilo de personagem, né, de design de personagem que a gente queria alcançar, que era algo inspirado, né, no na animação do Luca, ele foi alcançado, né. A gente olha o formato do rosto, o formato do corpo, os elementos, as características, né, visuais ali, físicas, né, do personagem como a orelha, a boca, o nariz, os olhos, as mãos, né, o jeito que os dedos se comportam, né, compridos ali, o formato dos braços, né, das pernas, as juntas, né, eles são muito semelhantes ao que a gente vê na animação, né. Então, a gente pode ver que o estilo de pintura, a pintura ela é uma técnica, né, e a gente consegue observar que mesmo não tendo um estilo de pintura que simule uma renderização 3D, que seja perfeitamente renderizado, isso não atrapalha a nossa interpretação dessa pintura como algo que está relacionado ao universo do Luca, né, a esse mesmo estilo. Não, o estilo tá ali, a gente consegue fazer essa interpretação, beleza, funciona, então é isso. Esse que é o essa é a leitura importante, né, ou seja, o estilo de pintura, ele não era uma das cara não é uma característica, essencial, vamos dizer assim, de como dizer, essencial, ou seja, não pode faltar para a gente aprender o estilo dos personagens, né, esse estilo de caracterização deles, certo. Alguns estilos, né, que, diferentes aí de outras animações ou até, enfim, outros estilos de artistas que a gente segue, às vezes o estilo de pintura deles Eh, está muito atrelado a esse estilo de arte, a essa direção de arte que eles têm. Então, por exemplo, seria realmente difícil, né, de desconectar uma coisa da outra, mas não é o caso do Luca, né, dessa animação que a gente escolheu, estudar aqui hoje. Eu faço a mochila ali no laço tool mesmo. Porque como é um elemento secundário, né, não é um elemento de muito destaque, não precisa, não tem a necessidade de manter a line art nele, né, ele é como se não fazendo a line art nele, é como se eu tivesse desfocando ele de cena, sabe, sem usar o desfoque, né, é como se eu tivesse justamente tirando esse foco dele, mas não deixando de fazer ele pertencer à imagem, né, ou seja, mantendo ali as cores, combinando, tudo mais. Uma leve variação na pele pra gente testar, deixar ela um pouquinho mais quente, né. O uniforme também, deixando as teias um pouco mais, menos, né, quer dizer, menos opacas, né, deixando elas mais transparentes, deixando elas mais tranquilas, para elas também não roubarem a atenção demais, né, pra ficar um equilíbrio ali do que precisa chamar a atenção. Então, assim, essa ficou a arte finalizada aqui da gente trazendo o Miles Morales, né, para esse universo do Luca, né, nesse estilo do Luca, como a gente estudou, né, nos capítulos anteriores desse workshop. E eu gostei bastante do resultado, espero que vocês tenham gostado também de como ficou. Eu gostei bastante dessa que a gente conseguiu capturar bem as características físicas, né, visuais ali dos personagens do Luca, né, da animação, né, esse rosto arredondado, as orelhas, as bocas arredondadas, nariz, os olhos, o jeito que os membros se comportam, né, os braços compridos, com essas juntas arredondadas ali, quase como se tivesse uma bolinha ali mesmo, as pernas também bem arredondadas, bem bem parecendo uma minhoca mesmo.
E ao mesmo tempo a gente também foi fiel às características, né, do próprio personagem, né, do Miles, né, ou seja, trazendo a roupa dele como a roupa realmente é, com esses, detalhes únicos, né, que ele tem dessa mistura de algo casual com uniforme. Eu acho que ficou uma junção bem legal, né. E mesmo a gente não tendo o estilo de pintura, né, simulando ali o 3D, né, essa renderização muito forte, a gente ainda consegue, né, observar que o estilo do Luca tá muito mais atrelado a outros elementos visuais do que o estilo de renderização mesmo, é esse estilo 3D. Então, eu gostei bastante do resultado, espero que vocês tenham curtido também. E vamos dar uma palavrinha final ali agora. Pessoal, então é isso aí. Aí se conclui então o nosso workshop de processo de aprendizagem, né, com um processo pessoal aí meu, uma abordagem, pessoal que eu costumo fazer. Eh, Obviamente também é importante ressaltar, né, que diferentes estilos, às vezes, vão ter elementos mais complexos, né, que fazem parte ali desse arco principal ali, né, que denomina eles, né. Mas o processo que eu abordo precisa ser a mesma coisa, né, esse mesmo pô, como é que eu chego nessa referência e a partir daí como que eu ultrapasso isso, né, como que eu vou além disso. Mas esse realmente é o passo a passo, vamos dizer assim, entre aspas, né, que eu faço, é o processo que eu abordo, né. Enfim, caso vocês tenham curtido, queiram saber um pouco mais sobre mim até, meu nome é Gabriel Santin, vocês podem me achar no @santin.art, lá no Instagram. Eu não tenho Twitter ainda, artístico, né, pelo menos, tem só um pessoal, mas enfim. Eu agora eu aceito encomendas, faço esse tipo de coisa, podem me chamar lá, a gente bater um papo, se vocês quiserem inclusive conversar sobre o workshop, conversar sobre qualquer, outra coisa aí, sobre alguma dúvida, podem me chamar lá, eu sempre respondo numa boa, beleza? E é isso aí. Eh, Acho que eu queria, enfim, finalizar esse workshop com só uma dica para vocês, né, um lembrete que acho que independente de qualquer estilo, de qualquer processo de aprendizagem, de qualquer, sabe, qualquer, às vezes, dificuldades dessas que o meio artístico, né, e trabalhar com isso envolva, né, eu acho que o mais importante, né, de tudo, assim, o mais importante mesmo é se divertir fazendo isso, de verdade, acho que é muito importante isso, porque, obviamente no final do dia não deixa de ser um trabalho, né, então obviamente tem momentos que são realmente difíceis, que são cansativos, que são exaustivos, que não são muito bacanas, mas é importante se divertir fazendo isso, sabe, é importante estar feliz com isso e é isso aí. Muito obrigado pela presença de todos e é nóis.